Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Viva para lá da Depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro e hoje temos o prazer de ter connosco a doutora Joana Mesquita Reis, pedopsiquiatra no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. Viva, doutora Joana, como está? Olá, Tiago, viva! Antes de mais, deixe-me aqui agradecer o convite. É uma satisfação poder estar aqui a dar voz pela saúde mental dos mais pequenos e, em particular, pelos bebés, que por ainda não falarem, não têm aqui uma voz ativa a este nível. Muito bem, o prazer é nosso. Hoje vamos lançar, aliás, como a doutora Joana afirmou, vamos lançar um olhar sobre os mais jovens, a população pediátrica, e conversar sobre saúde mental nessas fases iniciais do desenvolvimento. Mas antes disso, gostaria que nos falasse um pouco sobre a sua especialidade, a pedopsiquiatria, que eventualmente não será muito conhecida do grande público. É verdade. A pedopsiquiatria, também conhecida por psiquiatria da infância e da adolescência, é uma especialidade médica, dedica-se à avaliação, ao diagnóstico e ao tratamento das perturbações mentais de crianças e de jovens que podem ter idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos. Depois já entramos aqui no campo da psiquiatria de adultos. Tem também a pretensão, não é, de implementar depois programas de promoção, de prevenção de saúde mental, que visem reduzir fatores de risco, aumentar fatores de proteção e, deste modo, evitar aqui o desenvolvimento de perturbações mentais. É uma especialidade que em Portugal existe de forma autónoma desde 1983 e isto é um ponto importante porque em muitos países do mundo ela ainda não existe desta forma e, portanto, ainda é uma subespecialidade da psiquiatria. E por isso, Tiago, deixa-me dizer que de facto a este nível eu acho que foi aqui um grande passo que demos e que considero muito importante e no qual nos podemos orgulhar, porque resulta, não é, de reconhecermos de que os quadros psicopatológicos durante a infância e durante a adolescência têm uma apresentação diversa e que é distinta do adulto, não é? E que exige aqui um especialista com uma elevada diferenciação para permitir um diagnóstico e uma implementação de intervenções que sejam adequadas a estas etapas do desenvolvimento. Se calhar só aqui acrescentar que cada uma destas etapas vai apresentar um grupo de patologias que vão ser específicas desta faixa etária. E, por outro lado, a expressão de sintomas, não é? Os sintomas que uma determinada patologia apresenta também vai ser diferente em função da fase do desenvolvimento em que estamos. Muito bem. Por isso, assim, de um modo muito geral, nós dividimos em 3 períodos: a primeira infância, e aqui que vai dos 0 aos 3 anos, e aqui nós temos que falar, né, que priorizar aqui o apoio à função parental, né, que muitas vezes é a primeira vez que uma família se está a adaptar à chegada de um bebê e, portanto, temos que apoiar aqui esta nova função, este novo papel parental. Há aqui também importante o rastreio de situações de risco psicopatológico, como perturbações de vinculação, perturbações pais-criança e depois as perturbações depressivas. E aqui também é importante a identificação de algumas perturbações que interferem com o desenvolvimento, como as perturbações de espectro do autismo, cuja intervenção precoce tem um papel muito importante. Há aqui um segundo período que é a idade pré-escolar ou a idade escolar de segunda infância, que vai dos 4 aos 12 anos de idade, e aqui assume uma importância particular, né, as patologias que têm impacto ao nível do desempenho escolar, né? Portanto, as crianças entram na escola e começam aqui a emergir às vezes dificuldades de aprendizagem que podem resultar de perturbações específicas a este nível, ou perturbações de hiperatividade e déficit de atenção. É aqui também que mais frequentemente surgem perturbações de oposição, de desafio, pronto, para além das perturbações de ansiosas e depressivas. E depois a adolescência, não é? Que já houve um podcast dedicado a isso, aqui a partir dos 13 anos. Exato. Pronto, onde aqui também há um risco suicidário aqui maior, né? Estas perturbações de ansiedade e depressão em termos de prevalência têm aqui um peso maior. E depois começam aqui também a surgir mais frequentemente as perturbações aditivas, de comportamento alimentar, os primeiros episódios psicóticos, e pronto, isto só para fazer aqui um breve resumo em cada um destes períodos, não é? De facto, o tipo de patologias que vão surgindo mais frequentemente.
Muito bem. Posto o brilhante enquadramento, começamos então pelos mais pequenos. Fará sentido falar de saúde mental em fases tão precoces da vida? Afinal de contas, doutora Joana, os bebés também deprimem? Olha, não só faz sentido, como eu diria que é fundamental falar de saúde mental nesta faixa etária, porque de facto muitas vezes quando nos chegam nesta idade e quando fazemos uma intervenção atempada, o prognóstico é muito bom e estamos a evitar o desenvolvimento de outros quadros no futuro. Só para terem assim uma ideia, nós em Portugal temos equipas inteiramente dedicadas a esta faixa etária da primeira infância. A equipa da unidade da primeira infância na qual eu trabalho é uma delas, tem um acesso muito fácil, basta os pais ligarem para lá e o objetivo desta acessibilidade é precisamente permitir um acesso rápido, porque os bebés não devem esperar. Particularmente em relação à depressão, não é? que me perguntou, é verdade, os bebés também deprimem e é algo que ainda surpreende muita gente. Curiosamente, a sintomatologia que eles apresentam não é assim tão diferente da dos adultos. E durante muito tempo, de facto, pensava-se que o aparelho psíquico, não é, do bebê ainda não tinha aqui uma maturidade suficiente para poder desenvolver alguns quadros clínicos como a depressão. Mas eu acho que isto também resultava aqui de uma diferente conceptualização do conceito de depressão. Atualmente, nós sabemos que a depressão é multifatorial, que se pode expressar de formas muito diferentes, que condiciona alterações neuroquímicas, neurofisiológicas e, de facto, os bebés também podem deprimir. Agora, não vamos estar à espera, claro, de apurar pensamentos de morte ou de apurar aqui distorções cognitivas negativas, porque as manifestações, pronto, é um conjunto de sintomas que nos permite estabelecer um diagnóstico de perturbação depressiva e este reconhecimento é muito importante para podermos implementar precocemente intervenções que depois vão de facto ter aqui um impacto ao nível do desenvolvimento global e evitar, como eu disse aqui, o desenvolvimento posterior de outros quadros. Eu estava aqui exatamente a pensar no desafio que deve ser diagnosticar uma perturbação mental, enfim, como a depressão, como a ansiedade, nesta fase de vida. A que sinais, assim, de uma forma clara, a que sinais é que os pais devem estar atentos? Então, como eu referi, os sintomas podem ser muito semelhantes aos do adulto, não é? Nós podemos encontrar um bebê com muito pouca vitalidade, com evitamento do olhar, pouco interesse na relação do outro, pouco ativo, com má dinamia, que é assim uma fraqueza muscular, não é? Um bebê assim muito molinho, que explora pouco o ambiente, que não brinca. Ou seja, eu acho que há que terem atenção quando os bebés dão muito, muito, muito pouco trabalho. Devemos olhar para eles com alguma atenção. Claro que pode ser só um bebê muito fácil, podem ser só uns pais muito sortudos, mas devemos olhar para isto, não é? Com algum cuidado. Por outro lado, também podem surgir alterações de sono, alterações de alimentação, a presença da irritabilidade, um choro muito intenso, difícil de consolar, e em muitos casos pode haver um atraso de desenvolvimento secundário aqui ao quadro depressivo. Eu diria que às vezes numa fase mais precoce do quadro podemos encontrar uma maior reatividade, portanto uma maior irritabilidade, um maior protesto e à medida que vamos evoluindo no quadro da depressão, se a intervenção não for implementada, aí já podemos ter um comportamento mais de retirada, não é? E de facto de evitamento do bebê, pronto. Uhum. E nas crianças mais velhinhas, as manifestações serão as mesmas ou não? Ou, quer dizer, o quadro evolui? Claro que há semelhanças, mas as manifestações acabam por ter especificidades em função da idade em que a criança se encontra, não é? Numa Uhum. criança mais velha, vai ser mais evidente, por exemplo, um isolamento em relação ao grupo de pares, o deixar de fazer coisas que lhe davam prazer, por exemplo, uma criança que joga futebol e que gosta muito de jogar futebol, se começa a deixar de querer ir aos treinos, a não ter motivação, temos que ter alguma atenção a isso, não é? Mudanças ao nível do desempenho académico, dificuldades de novo em se concentrar, em conseguir memorizar, para além do próprio discurso, não é? Porque aqui já estamos a falar de crianças que já têm uma linguagem verbal e, portanto, a própria criança pode expressar que não está bem, que está permanentemente triste, que não tem vontade de viver, que tem uma baixa autoestima e, portanto, à medida que cresce, vamos conseguindo aqui, em termos da expressão, de facto vai havendo aqui algumas mudanças.
E do ponto de vista epidemiológico, estamos a falar de doenças muito frequentes, particularmente a depressão ou perturbação da ansiedade? Tiago, infelizmente, eu para lhe responder a isso de uma forma rigorosa, nós precisamos fazer estudos epidemiológicos na nossa população. Temos alguns de adultos, mas de facto de crianças não temos e era muito importante que tivéssemos até para podermos aqui, em termos da gestão depois dos recursos, conseguir organizar as coisas de uma forma mais eficiente. Agora, de um modo geral, nós sabemos que as prevalências destes quadros, da depressão e da ansiedade, vão aumentando à medida que a criança cresce, e sabemos que a OMS, assim, em termos de perturbações mentais no geral, estima que 20% das crianças e dos jovens venham a desenvolver pelo menos uma perturbação mental antes de atingir aos 18 anos. No caso dos bebés, isto ainda é mais complicado, né, em termos de estudos. Portanto, existem um ou outro estudo internacional que apontam, por exemplo, para a depressão, há alguns que apontam os 2%, mas existe de facto uma grande variabilidade e, portanto, precisávamos de conseguir perceber melhor qual é que é a nossa realidade. Mas, portanto, de qualquer maneira, pelo que depreendo dos dados disponíveis até à data, importa, de facto, estar atento a este espectro de patologias, porque não é desprezível a frequência Não, destas entidades, não é? Infelizmente. tem um peso grande e um peso crescente, não é? E por isso é fundamental. Claro. E em relação aos fatores de risco, haverá um determinante genético para o desenvolvimento de depressão, nomeadamente nestas faixas etárias, ou estamos a falar sobretudo de fatores ambientais? Nós sabemos que quer a depressão, quer a ansiedade são perturbações multifatoriais, sendo a predisposição genética de facto um dos fatores, não é? Contudo, esta componente genética parece ter um peso crescente à medida que aumentamos na idade. No caso dos bebés, por exemplo, a depressão tem como fatores preponderantes os aspectos relacionais e ambientais, e a este nível eu destaco aqui duas situações: a perda, não é, da figura de referência do bebê e a insuficiência crónica de cuidados afetivos. Nós nos anos 40 tivemos um pediatra e um psicanalista norte-americano, que foi o René Spitz, que é assim, uma figura muito importante para nós, porque ele publicou alguns estudos que foram dos primeiros a surgir a este nível. E o que é que ele verificou? Ele trabalhou em prisões e documentou, não é, que bebés que estavam com as mães nos primeiros 6 meses de vida e que depois eram retirados e eram institucionalizados em locais onde havia excelentes cuidados funcionais. E o que é que eu quero dizer com isto? A higiene era muito boa, os meninos eram muito bem vestidos, era tudo impecável a esse nível, mas depois não existia uma figura de referência que assegurasse aqui os cuidados afetivos. E de facto ele descreveu aqui um quadro parecido com os sintomas depois que já referimos, que denominou depressão anaclítica, e portanto chamou-nos aqui a atenção para a existência da depressão, não é? Em relação à insuficiência crónica, ela decorre de uma indisponibilidade emocional de quem cuida da criança, e a este nível eu destacaria aqui o impacto da depressão no pós-parto, não é? Da mãe no pós-parto, que se não for tratada de uma forma atempada e se o bebê não tiver aqui outra figura cuidadora saudável, pode haver de facto, não é, este aspecto de indisponibilidade que conduz o bebê a um quadro depressivo. Nós, nas idades mais precoces, a avaliação dos cuidadores vai ser sempre fundamental, porque é através deles que os bebés, por um lado, vão aprender o mundo, não é, que os rodeia, e por outro lado os bebés tendem a mimetizar a expressão emocional dos seus cuidadores. Portanto, olhar para os cuidadores é sempre muito importante nestas faixas etárias. Muito bem. É sempre incontornável, atualmente, falarmos da pandemia. Questiono, será de supor que a vivência da Covid-19 e das suas condicionantes, em particular pelas grávidas, os bebés in utero, portanto ainda na barriga da mãe, tenham sofrido também psicologicamente? É curioso estar-me a fazer essa pergunta porque eu integrei um grupo de trabalho de um estudo que visou precisamente perceber o impacto da pandemia na saúde mental das grávidas, nas recém-mães e depois o impacto disso no bebê, não é? Nós sabemos todos que a pandemia Covid-19, não é, trouxe uma série de incertezas, de imprevisibilidades que foram acentuar as preocupações já naturais da gravidez. Portanto, numa percentagem muito grande de grávidas, não é, houve um afastamento físico em relação a figuras de apoio, não é, como os pais, os sogros, houve um maior isolamento,
Verificaram-se muitas alterações na vigilância da gravidez, o que também gerou aqui uma grande preocupação, não é? Desmarcação de consultas, o não poder ir acompanhada. E depois, mais especificamente, em relação ao momento do parto, não é? Que foram implementadas aqui medidas de contenção da infecção, como a possibilidade dela não ir, não poder estar acompanhada durante o nascimento, Exato. de não ser realizado o contacto pele a pele, que também sabemos hoje em dia, né, que é importante, o não amamentar, a possibilidade de se afastar do bebê caso estivesse infectada, né? Isto gerou uma grande preocupação durante a gravidez. Claro que na maioria dos casos isto depois não aconteceu, não é? Na maioria dos casos os bebés não foram separados das mães, mas só a ideia disto, não é? Isto gerou aqui um pânico nesta Claro. população. Agora, com tudo isto, não é? Com tudo isto que eu disse, acaba por não ser surpreendente aquilo que nós encontramos, que foi o quê? Portanto, nós verificamos 26% das grávidas tinham sintomas depressivos, 45% sintomas de ansiedade e 38% sintomas de stress. Estas prevalências são muito elevadas face àquilo que nós conhecíamos da população geral numa fase não pandémica, que só assim para haver uma muito ideia. Elevadas, de facto. Assim, só para comparar, para termos aqui uma ideia, nós estaríamos, numa fase não pandémica, tínhamos 10% de perturbações depressivas na gravidez, portanto, nós encontramos aqui 26%, não é? de sintomas depressivos, e no caso da ansiedade 15%, portanto foi um aumento muito grande. Se me perguntar de que maneira é que isto afeta o bebê, não é? Por um lado, nós sabemos que a depressão e a ansiedade na gravidez estão relacionadas, não é, com maior risco de parto pré-termo, baixo peso à nascença, possibilidades de alterações ao nível do desenvolvimento e depois ao nível da saúde mental do bebê. Por outro lado, a depressão na gravidez está relacionada também com a depressão pós-parto, portanto é mais provável que uma mulher que deprimiu durante a gravidez possa desenvolver uma depressão pós-parto. Quando estes quadros não são reconhecidos e quando não há uma intervenção atempada, pode de facto afetar negativamente a relação mãe-bebé e o desenvolvimento psicoafetivo da criança. Portanto, respondendo assim diretamente à sua questão, sim, houve possivelmente mais bebés em sofrimento numa fase precoce do seu desenvolvimento. Isto assume uma importância particular se nós pensarmos que os 3 primeiros anos de vida são determinantes ao nível do neurodesenvolvimento e da estruturação do eu, portanto. Pois. E nas crianças mais crescidas, já agora, portanto em idade escolar, qual terá sido o nível de impacto da Covid-19 e das medidas de contenção da pandemia que foram implementadas, o uso das máscaras, o distanciamento social nas escolas, em termos de saúde mental? Isso já foi estudado? Será expectável, por exemplo, um aumento da prevalência, nomeadamente da depressão? Em algumas faixas etárias e em algumas famílias, e para também não estar só aqui a falar de desgraças relacionadas com a pandemia até permitiu, não é, que os pais e os filhos pudessem passar mais tempo juntos, não é? Portanto, em algumas famílias isto até teve aqui um lado bom, permitiu aumentar aqui a relação, melhorar a relação, e por outro lado, em crianças em que a escola era aqui um fator muito ansiogénico, isto também permitiu um alívio dos sintomas de ansiedade temporariamente, não é? Agora, o que nós temos verificado agora, não é, com este regresso, é que de facto ele tem sido particularmente difícil, não é? O clima de medo que se instalou teve um impacto seguramente negativo. Em termos gerais, embora ainda existam poucos estudos, e eu acho que também em relação a isso são efeitos que nós vamos percebendo agora ao longo do tempo, não é? Ainda há muita coisa que não temos consciência, mas que se calhar agora nestes anos pós-pandemia, se calhar vamos perceber melhor o impacto dela, mas de facto a nossa percepção é que houve um aumento de sintomas ansiosos, depressivos, com uma tendência de algumas crianças a um maior isolamento, uma maior dificuldade de relação com os pais, não é? Quando tiveram que retomar estas interações, isto foi mais difícil. E eu acho que também houve aqui um modelo de escola que mudou um bocadinho e que também precisamos de repensar em relação a isso, nomeadamente em relação às creches em que as adaptações foram difíceis, não é? Para algumas crianças que tiveram que ficar assim lá repentinamente, sem poder haver a entrada dos pais, portanto, enfim, acho que seguramente houve um impacto. Exato, houve um impacto, portanto, claramente uma situação muito desafiante, mas também teve o outro lado da medalha, não é? Gosto Não de foi tudo, acreditar que não sim. foi só
coisas más, possibilitou também um aumento do tempo em família que é sempre desejável, não é? E em relação, portanto, à resolução do problema, da doença, o tratamento, como é que a depressão é tratada nas crianças? E já agora atrevo-me a questionar, haverá alguma diferença na abordagem médica em função da idade? O tratamento terá necessariamente que ser sempre adaptado, né, à fase de desenvolvimento da criança. Né? Num bebê, o tratamento é fundamentalmente psicoterapêutico, assenta aqui numa base relacional, temos que fornecer aqui ao bebê uma experiência relacional continuada, que seja positiva, satisfatória, porque nós de facto nos bebés não usamos psicofármacos, não usamos antidepressivos, não é? Pegando aqui naquelas duas situações que eu falei há pouco, da perda e da insuficiência. Nos quadros resultantes de uma perda, o prognóstico tende a ser bom, a remissão tende a ser rápida, caso existam figuras de referência substitutas que estejam emocionalmente disponíveis para este bebê, ou caso tenha sido um afastamento temporário da figura cuidadora, ela retorne. Nos casos de insuficiência crónica, é muito necessário nós avaliarmos o estado emocional do cuidador e, caso seja necessário, mobilizarmos aqui uma intervenção, não é? Se houver uma perturbação psiquiátrica, um quadro de depressão instalado. É também muito importante avaliar a capacidade da família a aderir à intervenção para garantir que não estamos a estabelecer uma relação, não é? Nós com o bebê, que depois é interrompida, caso não haja adesão, porque isto depois vai condicionar a mais uma perda e pode isto agravar o quadro. Muito frequentemente é também realizada uma psicoterapia para as crianças, não é? Nas crianças mais velhas, o tratamento já pode passar pela psicoterapia individual, portanto, por vezes com a necessidade de concomitantemente implementar uma intervenção psicofarmacológica, caso a intensidade dos sintomas o justifique, mas de um modo geral a intervenção é multimodal, não é? Pode ser necessário outras coisas, nomeadamente intervenção familiar, intervenção em contexto escolar, portanto temos sempre que adaptar aqui um bocadinho a intervenção ao contexto daquela criança. E antes de terminarmos a nossa conversa, e mudando um pouco o prisma, gostaria de dirigir agora a nossa atenção também para os pais e pedir-lhe que comentasse a repercussão sobre os pais e a família em geral de uma doença mental como a depressão numa criança. Calculo que seja bastante grande o impacto. É de facto, Tiago, a doença mental tem sempre um grande impacto, não é? Não só para o indivíduo, mas também nas famílias, na sociedade, e por isso é tão essencial políticas de prevenção e de intervenção precoce. Em relação às famílias, claro que o impacto está sempre dependente de qual é a doença, da sua gravidade, do suporte que essa família tem, não é? No caso da depressão, quando a intensidade acaba por impedir a criança de frequentar a escola, quando começa aqui a emergir ideação suicida, o impacto acaba por ser imenso. Mas penso que temos que deixar aqui a mensagem de que existe tratamento, de que procurar ajuda é fundamental e de que, independentemente da situação, a família deve sempre fazer parte integrante do processo terapêutico. Portanto, é importante ouvirmos a família, apoiarmos. Muitas vezes é essencial uma intervenção dirigida ao próprio sistema familiar, porque de facto, quanto mais fortalecida estiver a família, melhor vai ser o prognóstico. Agora sim, chegamos ao fim da nossa conversa. Agradeço muito à doutora Joana Mesquita Reis a disponibilidade para partilhar connosco os seus conhecimentos e a sua experiência muito valiosa sobre este tema tão relevante, a saúde mental dos mais pequenos, que são a esperança de um futuro para qualquer sociedade que se pretende naturalmente saudável e feliz. Obrigado, doutora Joana. Obrigada eu, Tiago. Obrigado a quem nos está a ouvir e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com um novo convidado e um novo podcast. O tema é o mesmo: saúde mental sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar www.vivaparaladadepressão.pt, onde terá ao seu dispor informação isenta e rigorosa sobre saúde mental. Viva, viva.